Bom dia, gente. Tenho explicações para ter demorado muito para fazer esse vídeo, tá? Então, estou gravando de manhã porque durante a tarde, impossível, faz muito barulho por aqui. E eu já havia gravado um vídeo falando sobre esse livro, mas eu vou ter que gravar ele porque tava muito barulho de furadeira, de máquina, de coisas. Falei, não, vou gravar outro vídeo. E assim, perdão também por ter demorado muito pra gravar esse vídeo, porque eu fiquei sem celular por um tempo, né? E eu gravo pelo meu celular. Eu esqueci que eu tava com fone, mas beleza. E aí, enfim, consegui fazer um negócio lá, né? Tô aí com o celular, já que estou com o celular, vamos voltar aí às gravações, aos vídeos, não é mesmo? Como eu disse no último vídeo sobre o avesso da pele, eu tava lendo Flores para Algernon. E eu terminei de ler esse livro. Demorei um pouquinho para terminar de ler ele, mas eu terminei. E assim, gente, eu não dava nada para esse livro, porque eu muito vi por aí muita gente falando sobre esse livro, mas nunca pesquisei sobre, nunca li nenhuma resenha dele, nunca assisti nenhuma resenha, enfim, nunca fui atrás, sempre vi aí a capa dele por aí, mas nunca me aprofundei sobre ele. Até que um momento, um deslize, uma luz na minha consciência que me levou a querer ler esse livro, e aí eu comecei a ler ele. Eu vou falar muitas coisas sobre esse livro. Então, assim, se você não leu ele, eu sugiro que você volte depois pra gente conversar sobre ele, né? Porque eu não vou ficar me segurando muito para não dar spoilers. Eu vou me esforçar um pouco para não dar spoilers, mas aí fica a seu critério, entendeu? É por sua conta e risco. Esse livro foi escrito pelo Daniel Case. Eu não me aprofundei muito ali nas páginas iniciais do livro. Eu queria muito ir para a história, mas essa história tem um pouco de relação também com o autor que trabalhou ali com. Teve ali um certo convívio enquanto professor, se eu não me engano. E havia uma criança muito específica que despertou a ele o interesse de escrever esse livro, que tinha saído como conto, e aí acabou se tornando um livro, né? Pelo que eu entendi. Aí ele se trombou com essa situação, onde a criança virou pra ele e queria saber se ele ia ajudar essa criança a se tornar mais inteligente. Aí ele pensou nessa temática desse livro, que tem ali uma vibe de ficção científica, mas o foco ali não é é real, né? A questão da ficção científica. A ficção científica aí é só um dos pontos que é só um negócio que tá ali, entendeu? Tem muitas coisas para se dizer sobre esse livro. A ficção científica, ela é, assim, de menos nessa narrativa. E nesse livro, a gente fala sobre o Charlie Gordon, que é um homem aí na faixa de seus 30 anos, mais ou menos, que é acometido por uma doença muito rara chamada fenilcetonúria. E, assim, são muitas especificidades sobre essa doença, mas o resumão que eu posso trazer do impacto de ser portador dessa doença é que ela acarreta uma deficiência intelectual gravíssima, tá? Então, o Charlie é uma pessoa que tem uma deficiência intelectual causada por essa doença, né? A fenilcetonúria. E ele vai passar por um experimento científico que vem sendo elaborado aí por muito tempo por uma equipe de cientistas de uma universidade, muito nananã. A gente sabe que isso acontece em Nova York, inclusive, né? Na cidade de Nova York. E ele é uma dessas pessoas escolhidas para passar por esse experimento científico, que vai reverter o quadro dele. E ele é a primeira pessoa humana que vai passar por esse procedimento que só havia sido feitas em ratos. E a partir do momento que o Charlie passa por esse experimento, ele tem que escrever relatórios de progresso, que são basicamente diários, né? Escreve aí, os caras chegaram nele e falaram assim, então, você passou por esse experimento, a gente precisa te acompanhar, a gente precisa estudar a sua evolução, tudo que vai acontecer com você. Então escreve e aí a gente começa a conhecer
O Charlie, que é essa pessoa que tem que porta essa doença e que apesar de possuir essa deficiência intelectual, é uma pessoa que consegue ler e escrever, ainda que com dificuldades de interpretação, tanto que no começo a gente lida com uma pessoa que tipo assim, mano, ela escreve como ela pode. E apesar de todas as limitações do Charlie, ele só escreve. Então a gente lida com uma escrita que é muito defasada. Não é difícil de ler, né? Enfim, mas como eu falei, ele escreve como pode, então tem pontuação, tem acento. Através da escrita, né, desses diários, a gente passa a acompanhar a evolução do Charlie depois desse experimento. E é uma doideira, cara, porque a gente começa a perceber que ele começa a melhorar e aí né, os profissionais também vão ajudando ele. A professora que acompanha ele, ela começa a auxiliar ele na melhora da escrita e a gente vai percebendo essa melhora com o andar da leitura. E essa evolução, para ele, às vezes parece um pouco lenta, mas ela é muito rápida. Ele começa a ler muito e essa fome e sede de querer aprender. A gente conhece também o Charlie, mas vai se aprofundando nesse conhecimento de quem é o Charlie. E o Charlie trabalha numa padaria, né? E ele trabalha nessa padaria desde muito novo, porque o tio dele, que cuidava dele, queria garantir que ele tivesse pelo menos um trabalho, um lugar para se sustentar, apesar de todas as suas limitações. E o dono dessa padaria é um amigo desse tio dele. E quando a gente vai acompanhando a melhora dessa escrita, a gente vai acompanhando também as lembranças do Charlie e suas interpretações sobre suas lembranças, né? Ele começa a se lembrar das coisas, ele começa a se lembrar mais do tio, ele começa a se lembrar melhor de como ele foi parar ali na padaria, ele começa a lembrar das coisas que aconteceu com ele na padaria. E como ele possuía essa deficiência, ele não se lembrava muito bem das coisas, tinha lá suas questões, você começa a perceber, e ele começa a se perceber, que as pessoas meio que abusavam da deficiência dele, entendeu? Isso começa também a causar um certo estranhamento das pessoas que trabalham ali com ele, porque, tipo assim, ele era de um jeito, tá ligado? E aí, de repente, o cara muda, porque assim, ele não pode falar sobre esse experimento com ninguém. De repente o cara muda, começa a se posicionar, começa a agir meio estranho. E o que tá acontecendo? O que esse cara aprontou? Que ele era de um jeito, aí de repente assim, né? Ele era lá, do que está escrito dentro desse livro, ele era um retardado até ontem, e aí agora, peraí, o que está acontecendo? As pessoas começam a sentir que o Charlie está se tornando uma ameaça dentro daquele ambiente. Chega até um episódio mostrar que ele conseguia fazer um pão tão melhor quanto as pessoas que trabalhavam ali por anos sabiam fazer e ele só estava limitado a fazer os serviços de limpeza. E aí quando a gente começa a ver essas coisas, esse debate do Charlie, né, com sua evolução e com seu resgate de suas memórias, ele percebia que as pessoas causavam situações embaraçosas para rirem da cara dele, lembra de se rir também junto, porque ele achava que as pessoas estavam rindo dele porque ele era engraçado. Só que as pessoas estavam tirando uma com a cara dele, sabe? Né? Debochando da cara dele. Quando ele vai tirando essas conclusões durante a escrita, você fica tipo, meu Deus, como as pessoas são cruéis, cara. É um bagulho assim que você fica, meu Deus do céu. Esse livro aqui, vamos com calma com relação a ele. Como eu disse, a evolução do Charlie, ela vem sendo assustadoramente rápida. Em questões de semanas, meses, pouquíssimos meses. Ele estava se aprofundando tanto na evolução dele, né? E isso vai causando um estranhamento, né? Nas pessoas que estão ao redor dele. E elas começam a se sentir inferiorizadas pelo Charlie, assim, ameaçadas pela presença dele. E essa mudança, ela é tão presente que o dono da padaria manda ele embora. Então ele é demitido da padaria e ele
passa então a se dedicar mesmo a esse experimento. E aí a gente também, no meio desse meio tempo, a gente precisa falar sobre isso, a gente conhece o Algernon. E aí a gente começa a entender quem que é o título desse livro. Quem é o Algernon? O Algernon é um dos ratos que passaram por esse experimento antes do Charlie, que havia até então sido um sucesso. O Charlie se afeiçoa a esse rato, porque ele vê também nesse rato o seu duo, já que aquele rato era tipo reflexo de si mesmo e desse experimento. Então ele era o seu gêmeo, vamos assim dizer. Aí ele se afeiçoa a esse rato. Quando ele sai da padaria, ele começa a se aprofundar em todas as áreas do conhecimento, né? Ele começa a passar horas lendo, frequentando bibliotecas da universidade. Ele evolui de uma tal forma que ele chega a escrever uma peça de concerto para piano, gente. Vocês têm noção disso? Pois é. E a gente vai acompanhando essa evolução dele dia após dia, relatório após relatório. A gente vai acompanhando suas reflexões, suas lembranças, seus dramas da vida, à medida que ele vai se lembrando das coisas. Ele lembra de sua infância, ele lembra da sua infância, ele lembra dos seus próprios pais, ele lembra que ele tinha uma família, que ele tinha uma irmã mais nova, ele começa a lidar com essas lembranças, as lembranças de como a mãe dele era com ele, as lembranças de como as pessoas tratavam ele por ele ser uma pessoa que possuía essa deficiência intelectual. Ele começa a lembrar que ele tinha uma história antes de passar por esse experimento. Que ele era uma pessoa antes. Ele passou a se sentir também como se ele fosse um objeto de criação. E com essas lembranças, mano, ele começou a lidar com os traumas da sua vida, né? Os traumas que construíram o Charlie durante toda a sua trajetória. E aí ele lembra de como a mãe dele tratava ele com relação a essa doença, né? Ela tinha um extremo cuidado quando ele veio e quando a família começou a perceber que ele tinha ali umas limitações. A mãe tinha uma dificuldade de aceitar que ele tinha essa doença. E aí a gente lida também com todas as questões, que são muitas camadas envolvidas, entendeu? Quando a irmã mais nova do Charlie chega, a mãe do Charlie muda completamente de comportamento com relação ao cuidado que ela tinha com preservar o Charlie do mundo. Quando ela percebe que a sua filha mais nova é uma filha perfeita, ela começa a dedicar toda a sua atenção apenas para a menina. E meio que, mano, começou a ver o Charlie como uma ameaça, tá ligado? E aí, mano, o Charlie chega até a ser abandonado. E muitas outras questões, porque a mãe desse menino era uma doidona. E aí, essas lembranças que a gente vai acompanhando, né, o que essas lembranças causam sobre os questionamentos que o Charlie traz sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas, chega a ser assustador, sabe? Não tem como ler esse livro sem levar um socão na cara e sair emocionado. E junto com essa evolução do Charlie, com seus estudos, seu aprofundamento em todas as áreas do conhecimento, ele começa a perceber que a ignorância é uma benção. Quando ele tem essa evolução, as pessoas meio que não ensinam pra ele como que é a vida, tá ligado? É como se você... A gente pode até fazer um paralelo com o mito da caverna, né? Você tirar a pessoa da caverna a qual ela viveu por muitos anos. É quase como uma associação que a gente pode fazer de uma pessoa que viveu uma vida inteira de abuso psicológico, enfim, físico, com você se sentir livre dessa situação toda. Então imagina o psicológico dele. Apesar de ele ter acompanhamento psicológico, e a galera não ajuda muito, sabe? E aí ele evolui tanto e tão rápido que ele chega a ultrapassar os próprios cientistas envolvidos no experimento. E aí, meu amigo, mexeu com o ego dessa galera, o circo pega fogo, entendeu? A gente vai acompanhar o circo pegar fogo mesmo. Tá? E aí a gente vai acompanhar na trajetória desse livro que uma parada acontece com o Algernon, que ele morre, né? Fora que ele começou a observar vários comportamentos estranhos com o rato, que estavam acontecendo com o rato, ele vai definhando. E aí, mano, é uma corrida contra o tempo, porque o Charlie
ver que é isso que vai acontecer com ele, já que os dois são basicamente reflexo um do outro, porque é a mesma coisa que o mesmo procedimento usado também foi usado nele, é o seu par, né, o seu reflexo, aquilo ia acontecer com ele. Tudo que ele podia observar do comportamento do que estava acontecendo com o rato, ele começou a pesquisar sobre e tentar buscar uma solução para aquele problema. Acredito que não só para sobreviver, porque mesmo sendo um êxito ou um erro esse experimento, ele podia trazer uma reflexão sobre tudo isso. E uma contribuição para a humanidade, porque ele acreditava nisso, né? Ele acreditava que ele podia ser uma contribuição para os próximos. E a gente até vê nessas reflexões que ele tem com relação a isso, que mesmo que seja um erro, pelo menos ali, as pessoas precisam saber onde elas não podem errar mais. Nas próximas tentativas isso seja um sucesso, não sei. Foi essa impressão que eu tive. Só que, mano, ele não consegue solucionar e chegar a conclusão nenhuma. Isso deixa ele maluco da cabeça, né? Fora as questões com relação ao sentido emocional. Eu não cheguei nessa parte, mas eu vou falar dela um pouquinho daqui a pouco. A gente começa a aceitar um pouco, mas também na expectativa da busca pela solução, né, desse problema. E aí a gente fica nessa expectativa, tá ligado? Na parte de relacionamentos ali, do relacionamento amoroso, porque assim, esse experimento, ele trouxe um impacto na vida do Charlie. E esse impacto, ele envolve também a forma como você lida com as pessoas, tá ligado? E com o mundo. E o Charlie se envolve com algumas pessoas, até com essa professora Kenyon, que ajudou ele no começo. A gente acompanha também esse romance, essa relação dos dois, durante toda essa evolução dele. Mas só que aí tem várias questões envolvidas que limitam este relacionamento de acontecer. Mas aí mano, é ler o livro, tá ligado? E nisso, nesse meio tempo também, nessa questão amorosa, ele também reflete isso nessa questão de desejo, né? Afinal, ele pula ali pra vida adulta do nada e ele lida também com seus sentimentos de adolescência. E de descoberta também da sexualidade, das coisas, do mundo, enfim. De desejos, amores, somos amigas. Mas aí, enfim, mesmo com tudo isso, ele tenta de todas as formas solucionar isso, embora ele já aceite que é um fato, ele resolve ir atrás da família dele. Ele vai atrás da família dele, chega aí atrás do pai, né? A gente acompanha isso no meio do livro, e vai atrás da mãe lá pro final do livro. Só que a mãe já tá bem velha, né? E assim, sozinha e com demência. Ela lembra dele, mas ela entra ali nesse processo de demência, em vários delírios. Ele tenta puxar alguma informação da mãe, mas nesse tempo todo ele acaba trombando com a irmã dele na casa da mãe, apesar de ele não querer muito. E aí ele tenta resolver algumas questões ali, mas também não conta pra família que ele está prestes a morrer. Ele poupa a mãe e a irmã disso. E eles conseguem, de fato, conversar, ele e a irmã. E é muito legal acompanhar isso, sabe? Acompanhar meio que os dois se resolvendo. E assim como a gente acompanha o progresso do Charlie, a gente vai acompanhando o seu regresso. E é muito ruim acompanhar isso tudo, apesar de a gente ter a consciência de que passando por esse experimento ele poderia dar errado ou não, né? Desde o começo a gente lida com esse fato, então a gente vai percebendo esse regresso. E aí é como se fosse um ciclo. A mesma coisa que a gente acompanha no começo vai acontecendo no final. Esse regresso com relação à escrita, ele se esquecendo das coisas, se esquecendo daquilo que aprendeu, esbarrando nas coisas, esquecendo aquilo que leu, viveu, e é desesperador. Ele tenta, de alguma forma, desesperadamente, manter alguma coisa ali, mesmo nesse regresso. Mas aí a gente acompanha também a frustração de, tipo, tentar ler e não conseguir mais interpretar as coisas que ele lê e as coisas que ele sabia que sabia, mas não entendia mais. E é um horror, é desesperador você acompanhar isso e esse regresso na escrita dele, até que, enfim, a gente chega no final do livro. Olha, gente, eu acho que eu falei bastante sobre esse livro e demorei um pouco para fazer vídeo sobre esse livro, porque é tanta coisa para falar sobre esse livro, é tanta coisa para falar sobre esse livro, é muita coisa para falar sobre esse livro, ele tem muito mais.
tá? Lembrando que eu li ele em e-book no Kindle e eu até tenho vontade de ter uma versão física dele. A gente pode tirar muita coisa sobre esse livro porque ele fala sobre esse processo, né? De você estar dentro de uma caverna a vida inteira e ser tirado dela e ao mesmo tempo você ter que voltar para ela. E é uma reflexão muito interessante. Fora você ter que lidar com a questão de que nem sempre a inteligência, intelectualmente falando, significa você ter inteligência emocional. Porque ao mesmo tempo que, enfim, a gente vê que o Charlie vai adquirindo essa inteligência, a gente vê ele perdendo várias coisas. E é um caminho um pouco solitário. Ele vai lidando com a realidade nua e crua. Às vezes a gente tromba até com o questionamento de que, como eu disse, a ignorância pode ser uma benção. Mas a gente pode tirar várias coisas sobre isso. À medida que você pode evoluir intelectualmente, você também pode evoluir emocionalmente. Tem que ter um equilíbrio aí. Leiam esse livro, eu gostei bastante, recomendo. Enfim, vou falar sobre o fato de que eu tô lendo 2 livros. Eu tô lendo Nadando no Escuro. Eu não sei falar o nome desse cara, então vai estar meio que por aí. Eu vi que esse livro promete ser uma equivalência com Call Me By Your Name. E aí eu fiquei curioso. Um romance gay, né? Uma coisa que a gente gosta bastante. E tô lendo também A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, que eu quero muito fazer essa releitura, porque eu já li esse livro, mas eu tô relendo ele. Saiu recentemente o filme sobre esse livro. E eu quero muito ir ao cinema para ver. Mas primeiro eu quero reler esse livro e depois ver o filme. Pra talvez aqui trazer as minhas reflexões, né? Vamos lá, gente. Meu Deus do céu. Pra quem não sabe, eu tenho uma tatuagem da Clarice Lispector. E eu sou doente por essa mulher. Vamos lá. Espero que seja uma experiência positiva. Porque faz muito tempo que eu não leio Clarice Lispector. Então é isso, gente. Gostei muito de falar sobre Flores para Algernon. E estou muito ansioso para falar sobre Nadando no Escuro e sobre A Paixão Segundo GH. Porque, meu Deus, eu não consigo ficar quieto com relação a esses livros. Mas enfim, gente.